Plantão Médico Bandeirantes. Muito bem, abrindo aqui então o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo o Dr. Evaldo Stanislau. Tudo bem, doutor? Como vai? Seja muito bem-vindo, prazer enorme, viu? Bom dia, Danilo. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é meu. Convidamos o doutor Evaldo Stanislau para falar sobre vacinação, sobre o calendário nacional de vacinação, tirar todas as dúvidas, né? Já até passei aqui algumas perguntas, né? Me antecipei aqui, mas você sabe, doutor, que o motivo desse tema tão importante para a gente discutir no quadro hoje no programa é porque eu fiz há algumas semanas uma pauta sobre hepatite, mais recente sobre herpes zoster, e ambas com vacina aí disponíveis, né? E vacinas disponíveis. Então, muitas dúvidas ficaram sobre a vacinação, sobre reação alérgica, sobre efeitos colaterais, sobre quando ou não tomar, qual que é o perfil, qual que é o público-alvo. Então, por isso que eu gostaria, né, de abordar esse tema com um especialista, com quem entende tudo aí, que é com você, né, doutor? E queria começar, então, falando um pouquinho sobre o calendário, né? O que está previsto no calendário nacional de vacinação. Sei que tem hepatite, sei que tem tétano, febre amarela, HPV, sarampo, cachumba, rubéola. Essas são algumas, né, das doenças aí que estão já com vacina disponíveis, não, doutor? Muito bom, Danilo. Então, primeira coisa, realmente o tema é de primeira ordem, primeira grandeza. Eu queria começar lembrando aos ouvintes que as vacinas, elas têm um papel histórico na humanidade. Elas estão sendo utilizadas há mais de 200 anos. Nos últimos 50 anos, nós tivemos cerca de 6 vidas por minuto salvas por vacina, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, veja o impacto da vacinação. Vacinação, saneamento e antibiótico permitiram que a gente hoje viva bastante, a ponto de que as doenças infecciosas, com exceção da Covid, que recentemente ocorreu numa pandemia importante, elas deixaram de ser uma causa tão importante de mortalidade quanto foram até metade, ou pouco menos da metade do século passado. Então, vacina, saneamento e antibióticos, coisas relativamente simples e que mudaram a história da humanidade. Agora, as vacinas, elas são um capítulo dinâmico. Então, nós temos com o desenvolvimento tecnológico hoje a capacidade de descobrir novas vacinas, novas formas de proteger contra as velhas doenças. Então, é por isso que as pessoas precisam entender que o calendário vacinal ele é dinâmico, ele reflete esse desenvolvimento científico. E, nesse sentido, nós temos duas possibilidades. Uma, que é a do calendário vacinal do sistema público, e a outra, que é do calendário vacinal que todos podem seguir, mas que estão à disposição apenas nas clínicas privadas de imunização. Como é que a gente constrói cada um desses calendários? Então, a primeira coisa é ver quais são as vacinas disponíveis. E para entrar no calendário público, existem critérios, que é exatamente o critério do benefício, o impacto na saúde pública que essas vacinas acarretam, e são incorporadas no calendário público aquelas que aliam segurança, efetividade e um impacto favorável de saúde pública. Então, é um orçamento mais restrito, então você tem que tomar uma decisão baseada no coletivo. No calendário das clínicas privadas, no calendário que cada pessoa define, são colocadas outras vacinas que, embora também muito efetivas, muito boas, numa análise farmacoeconômica ou do ponto de vista de saúde pública, o benefício ainda não é tão evidente, então a recomendação é que as pessoas se vacinem, mas não necessariamente isso vira uma política pública. Ô, doutor, desculpa, por gentileza. Colocando de forma prática, então, esse calendário ele vai se dividir num calendário básico de crianças, de adultos e de idosos, cada um, então, contemplando as doenças que são mais frequentes e mais importantes em cada faixa etária, e a gente vai ter oportunidade de desenvolver esse tema na nossa conversa.
Não, desculpa te cortar, doutor. Eu queria entender como que as vacinas agem no nosso organismo, né? Porque tem colegas que já participaram aqui do plantão médico e falaram, né? Mas assim, de forma superficial, sobre a forma atenuada da vacina ou a inativada. O que significa cada uma dessas, hein? Então vamos lá, Danilo. O que a gente está falando é de imunização. Nós podemos fazer dois tipos de imunização. Uma imunização que a gente chama de passiva e uma imunização que a gente chama de ativa. Na imunização passiva, nós injetamos nos pacientes, nós administramos nos pacientes a imunidade pronta. Isso ocorre quando a gente infunde, por exemplo, anticorpos contra determinada doença já prontos. Isso ocorre com alguma frequência para algumas doenças, por exemplo, após um acidente ocupacional para hepatite B, ou uma criança que nasceu de uma mãe portadora de hepatite B, que não foi feita a profilaxia, enfim, para alguns vírus também isso é possível que seja feito, é o caso do vírus sincicial respiratório. Então, essa imunização passiva, importante para algumas doenças e importante para aqueles pacientes que não conseguem produzir imunidade porque são imunodeprimidos. Junto à imunização passiva, e é a mais conhecida, e popularmente a gente vai chamar então de vacinas, nós temos a imunização ativa. E ela pode ser feita a partir de um agente recombinante, de um agente que nós conhecemos a composição molecular desse agente, a gente então fabrica alguma coisa muito parecida com esse agente infeccioso e injeta e ensina o nosso sistema imunológico a se defender contra ele. Nós podemos fazer com esse agente vivo, porém atenuado, então ele não tem a capacidade de causar doença. Então, basicamente, nós temos esses dois tipos de imunização, ativa e passiva, e a gente pode usar pedaços de um agente, a gente pode recombinar esses agentes, ou a gente pode usar os agentes infecciosos inteiros, atenuados, evidentemente, e o objetivo final da vacina, seja qual for o veículo, é ensinar o nosso sistema imunológico a se defender. Então, nós desafiamos o sistema imunológico. Num primeiro momento, ele vai fabricar anticorpos de memória, vai estimular eventualmente algumas outras células do sistema de defesa também. Isso vai nos garantir que nós estejamos protegidos se entrarmos em contato com o agente real, com o agente de verdade da infecção. As doses de reforço, elas servem, como o nome diz, para aumentar essa imunidade, porque ao longo do tempo, os nossos anticorpos, as nossas células de defesa, eles podem ir diminuindo de quantidade no nosso organismo, então uma dose de reforço serve para reavivar essa imunidade, dessa forma, então, nós estamos protegidos. Então, de maneira muito simples, a vacina ensina, de uma maneira controlada e protegida, o nosso corpo a se defender contra os agentes aos quais a gente pode se expor e que nós fomos, então, expostos previamente por meio da vacinação, e isso vai resultar em quê? Ou a gente não pega a doença de verdade, ou se a gente pegar a doença de verdade, ela vai vir numa forma muito mais branda. Poderia dar dois exemplos, doutor, de vacinas, dessa uma atenuada e outra inativada? Pois não. Por exemplo, nós usamos hoje o vírus do herpes, uma forma recombinante. Você falou recentemente aí do herpes zoster. Esse vírus, ele é recombinante, portanto, ele não está presente, ele só tem um espectro, um esqueleto desse vírus, e ele pode ser, então, utilizado em qualquer população, mesmo imunodeprimidos, porque não vai ter nenhum problema. Nós temos o vírus da febre amarela, a vacina da febre amarela, que é feita com vírus vivo, real. Então, essa é uma vacina altamente imunogênica, mas que, por exemplo, pacientes imunodeprimidos não podem tomar essa vacina, porque quando é um vírus atenuado, vivo, a própria vacina eventualmente pode desenvolver a própria doença. Quem está aqui conosco na audiência, participando, interagindo, mandando mensagens, é a Regina Barros, em São Carlos. Leonor Maria Dias Sampaio está aqui também. Cristóvão Pascoal Filho mandou mensagem. Vivaldo Junqueira. O Vivaldo Junqueira é de Santos, hein? É de Santos aqui ouvindo a gente. Cleusa Muniz também está aqui em Santos curtindo o programa. Daqui a pouquinho a gente vai falar aí sobre Santos, hein? O João Pedro, Luiz Antônio Tirelli também está aqui. Ele tem uma dúvida, daqui a pouquinho a gente vai repassar, viu, Luiz Antônio? Daqui a pouquinho a gente vai repassar a sua pergunta ao doutor Evaldo Stanislau. Ana Maria Moraes
também de Santos acompanhando a gente, e tem a turma do WhatsApp que eu vou registrar daqui a pouquinho. Mas, doutor, é importante dizer que cada ser humano é único, né? Então, cada um pode ter uma reação diferente, não é? Às vacinas. O que eu queria saber é o seguinte: tem alguma vacina que é conhecida por dar mais ou ter mais reação, algum efeito colateral, que é mais chatinha, digamos assim? Olha, Danilo, é muito boa essa pergunta, porque ela dá a oportunidade de a gente explicar para as pessoas como é que a vacina funciona. Como eu disse anteriormente, a vacina ensina o nosso sistema imunológico a se defender. Uma célula de defesa conversa com a outra, liberando produtos chamados citocinas. E essas citocinas são responsáveis por alguns sintomas que a gente apresenta quando fica doente. Então, quando nós pegamos uma gripe, por exemplo, e a gente tem dor no corpo, mal-estar e febre, isso é a tradução clínica da liberação dessas substâncias, citocinas, que estão, em última análise, mandando o nosso sistema de defesa nos defender. Então, é uma reação benigna que nos protege, a tradução clínica da proteção que está acontecendo, mas que tem a tradução como sintomas desagradáveis. Então, quando a gente dá uma vacina, nada mais, nada menos nós estamos fazendo do que estimulando a defesa imune. Então, é absolutamente comum que para a maioria das vacinas nós possamos apresentar alguns efeitos que são efeitos bastante leves e transitórios e que cedem com o uso de medicação sintomática. Então, principalmente, dor no local da aplicação. Já fica a dica. Tomou uma vacina, pode fazer um pouquinho de gelo, um pouquinho de proteção local. Você pega uma compressa fria, põe no local logo que aplica, que isso vai atenuar a dor na aplicação. Um pouquinho de mal-estar, um pouquinho de febre, isso também é muito comum na vacinação, no pós-vacinação. Agora, existem vacinas que têm uma resposta, às vezes, mais intensa. São essas vacinas que a gente falou que tem vírus recombinante ou vírus vivo atenuado, porque o estímulo imunológico que elas induzem é mais intenso. Eu falei agora há pouco da vacina de herpes zoster, é uma vacina que depois que a gente toma pode ter um pouquinho de mal-estar, de dor no corpo por 2 dias, e a vacina da febre amarela também, que é uma vacina bastante imunogênica. Mas de uma maneira geral, Danilo, as vacinas elas são absolutamente seguras, não existe não deve existir nenhum tipo de receio, porque quando a gente toma uma vacina e em seguida sente um pouquinho de dor, um pouquinho de febre, um certo mal-estar, isso nada mais é do que a resposta esperada pela vacinação, mas ela está mais presente em vacinas de origem de vírus atenuado, de agentes atenuados ou de vírus recombinante. Então não acontece de ter nenhuma reação grave, gravíssima, por conta da vacinação, não é, doutor? Veja, Danilo, isso pode acontecer, não é frequente, mas existem alguns componentes da fabricação da vacina. Por exemplo, muitos desses agentes infecciosos que a gente usa, eles são cultivados em proteína, em ovos. Então, a vacina da gripe, por exemplo, o vírus da gripe, ele é cultivado dentro de um ovo específico, fabricado com todo rigor, para que ele seja o meio de cultura para que esse vírus vacinal se prolifere. E se a pessoa tem uma alergia ao ovo, por exemplo, e toma essa vacina, ela pode fazer uma reação alérgica ao componente da vacina. Então, quando a gente vacina, é sempre recomendável, e é por isso que a gente faz, num ambiente de saúde. Então, a vacina é feita no postinho de saúde, a vacina é feita por um profissional de saúde que sabe observar ali alguma reação, a vacina é feita no ambiente hospitalar. Então, existem sempre alguns cuidados, algumas boas práticas vacinais, que são bastante simples. Basicamente, o que a gente observa no momento da vacina, alguns minutos depois, porque se ocorrer este fenômeno raro de uma reação grave do tipo alérgico a uma vacina, isso costuma ser bastante agudo, bastante imediato, e aí as medidas de tratamento, as medidas terapêuticas são tomadas, e via de regra, num ambiente hospitalar, ambulatorial, isso é revertido com muita tranquilidade. Queria começar já a atender aqui alguns dos nossos ouvintes, né, que estão participando desde o início do programa aqui conosco. Deixa eu abrir aqui o nosso WhatsApp, agora registrar a turma do WhatsApp, hein? A Estela Abdala está em Florianópolis, junto com o Cid. A Denise Corrochano tem pergunta, o Antônio Lino em Itaquera, o Leandro Passos
motoboy, trabalhando, mas sempre aqui na escuta. O Guga, de Ribeirão Pires, está ouvindo a gente. O Dário Fernandes, da Vila Monumento, também está aqui acompanhando. Agora, tem mensagens de áudio também que a Maria Eugênia está separando. Vamos colocar a primeira aqui. Vamos lá? Acho que não está funcionando essa, Magê? Eu não estou ouvindo aqui, não sei se é o nosso canal aqui, mas a gente vai tentar, daqui a pouquinho o Roger vai dar uma ajuda aqui pra gente ver se o que está acontecendo com essa mensagem. Vamos seguir aqui. A Carol, acho que é Ana Carolina aqui o nome dela, deixa eu ver. Ana Carolina, exatamente. Ela quer saber se pode medicar o bebê antes de vaciná-lo. Ana, boa pergunta. Existe sim essa possibilidade, a gente já sabendo que eventualmente pode ter uma reação febril, alguma coisa assim, não há problema nenhum se você der um antitérmico prévio à vacinação, né? Como também não há problema nenhum de medicar após a vacinação. Como eu disse, esses fenômenos do tipo dor, febre baixa que ocorrem em algumas vacinas, eles são só a tradução clínica da liberação dessas substâncias. Então, com o uso de medicações sintomáticas junto ou logo após a vacinação, a gente controla isso. Isto não vai diminuir a eficácia da vacina, então pode ser feito sim, não há nenhum problema. Vamos lá, ver se agora já voltou aqui as nossas mensagens de áudio. Vamos colocar aqui, tentar colocar aqui essa aqui primeira. Bom dia, Fábio de Santana. Fala, Fábio. Eu tenho uma dúvida quanto a vacinas. Eu tomei todas as vacinas de hepatite por recomendação médica, fiz o ciclo certinho, todas as doses no prazo certo. E por recomendação médica eu fiz um teste, acho que chama sorologia, para saber se estava tudo certo, e deu negativo. As 4 ou 3 doses, não lembro, que eu tomei, não fizeram efeito. Eu voltei no posto de saúde, a pedido do meu médico, com o exame na mão, eles não refizeram o exame, a vacinação, não refizeram. O que fazer quando isso acontece? Olha, Fábio, agradeço a tua pergunta, porque essa é uma situação relativamente frequente de dúvida de até profissionais de saúde. A vacina contra hepatite, eu imagino que você esteja falando da hepatite B, ela é uma vacina altamente eficaz. É excepcional que uma pessoa tome a vacina e não fique protegida. Como é que a gente mede a proteção depois da vacina? Isto não é uma orientação de rotina, não precisa ser feito para todos, mas pessoas que trabalham na área da saúde, que lidam com sangue, profissionais que fazem tatuagem, trabalham com estética, eventualmente que vão ter exposição a sangue, é recomendável que conheçam o seu status imunológico. Então, o que a gente faz? A gente dosa, é um exame chamado anti-HBs, e após a vacina ele deve estar positivo. Então, a gente completou a vacinação, ele deve estar positivo. O que acontece é que ao longo dos anos, a quantidade desse anticorpo, do anti-HBs, ela diminui. É muito frequente nós encontrarmos pacientes que tinham o anti-HBs positivo e que ao longo dos anos esse anti-HBs diminuiu a ponto de, se eu fizer o exame, ele vir negativo. Não significa que ele tenha desaparecido, significa apenas que ele diminuiu e não está sendo quantificado. Se houver uma exposição ao vírus real, essa própria exposição ao vírus real vai servir para acordar a imunidade e vai fazer com que esse anticorpo suba. Agora, quando que isso pode ter ocorrido de verdade e você não ter ficado protegido? Então, algumas causas. Primeira delas, Danilo, e isso é muito importante a gente enfatizar, as vacinas são produtos biológicos muito sensíveis, que têm que ser manuseados e preservados em condições e temperaturas ótimas. Por isso que a gente insiste que tem que ser feito na rede pública com muita qualidade ou na rede privada com muita qualidade. Porque se a vacina ficar fora dessas condições de transporte ou conservação adequadas, ela fica inativada, aí você toma a vacina, pensa que está protegido e não está protegido. Então, uma das razões, Fábio, é essa. Eventualmente houve algum problema nesse transporte. Segundo, como eu expliquei anteriormente, a vacina, sobretudo aquelas que têm mais de uma dose, elas funcionam com uma primeira dose que vai ensinar o nosso sistema imunológico a se defender, e as doses seguintes, elas vão amplificar e fazer com que essa defesa dure por muitos anos. Se o intervalo
entre as doses não foi obedecido, não foi o ideal, isso também pode impactar e por isso que você não ficou protegido. E uma terceira possibilidade, que é bastante excepcional, que tem pessoas que de maneira nenhuma respondem à vacina da hepatite B. Então, mesmo vacinadas corretamente, elas nunca desenvolvem o anti-HBs. Isso é importante ser conhecido, sobretudo para esses profissionais que lidam com sangue, porque no caso de uma exposição acidental, a gente precisa fazer aquela imunização passiva que eu comentei no começo do programa, que é dar o anticorpo contra o vírus da hepatite B para que essa pessoa fique protegida. Minha recomendação para você, Fábio, é a seguinte: faça uma dose da vacina. Uma semana depois dessa dose da vacina da hepatite B, dose o seu anti-HBs num laboratório. Se ele positivou, significa que você tinha o anticorpo e ele estava dormindo. Do contrário, se não positivou, você faça a segunda dose 30 dias depois da primeira e faça a terceira dose 4 a 6 meses depois da primeira dose, e aí então você vai ter um esquema completo e seguramente você estará protegido. Muitos ouvintes aqui conosco, Evandro Lamoglia de Jandira, a Maria Matilde mandou aqui uma pergunta, a gente vai registrar aqui, não esqueci não, viu, Maria, brigadíssimo. A Elis Freitas de Guarulhos, o Antônio Glupe do Tatuapé tá adorando aqui o tema de vacinação, diz que é muito importante, não é? Maria Marinheiro do bairro do Ipiranga, quem mais tá aqui? A Miralva também mandando mensagens. A Rosana Saad, Rosana, brigadíssimo, viu? A Rosana tá fazendo um alerta aqui sobre algumas vacinas que não estão no Sistema Único de Saúde, não é? Disponíveis aí de forma gratuita para a população e que na rede privada são caríssimas, né? Ela fala aqui sobre a da herpes zoster, por exemplo, né? Esse é um problema, né, doutor? É um problema de saúde pública, porque a gente precisa, não é, proteger essas pessoas até para diminuir aí a infecção e a contaminação de várias dessas doenças, não? Olha, Danilo, eu devo dividir com você, com os ouvintes, que eu sou consultor do Ministério da Saúde, da Secretaria de Vigilância, Saúde e Ambiente, trabalho na área de doenças respiratórias e tenho um contato muito grande com todo o nível diretivo dessa secretaria. E uma das pessoas é o Dr. Éder Gatti, que é o diretor do Programa Nacional de Imunizações, do Departamento de Imunizações, que é um profissional extremamente competente e atento. E eu já tive a oportunidade de conversar com o Dr. Éder exatamente sobre essa vacina. Então, o que acontece? Essa não é uma decisão só do governo e dos técnicos, essa é uma decisão também de um comitê consultivo. Existe um comitê formado por profissionais de reconhecida competência, existem representantes das sociedades científicas, existem representantes da sociedade civil organizada, das secretarias municipais e estaduais de saúde, e é esse colegiado composto por técnicos do Ministério e por consultores externos já denominados, que definem aquilo que vai ou não ser incorporado, baseado em dados técnicos e simulações de custo-efetividade. Eu, pessoalmente, acho e sei que estudos estão sendo feitos, que essa vacina contra o herpes zoster é uma vacina estratégica, de alto custo, a ouvinte está certa, realmente não é todo mundo que consegue se vacinar, mas enquanto ela não vem para o serviço público, é uma recomendação que eu faço para as pessoas. Existe uma coisa na medicina que chama-se farmacoeconomia, que a gente põe na ponta do lápis, faz a conta para ver o que vale a pena. Se a gente for fazer essa conta do quanto a gente gasta de remédio para tratar herpes zoster e, sobretudo, do sofrimento que o herpes zoster traz para o paciente acometido pela doença, eu considero absolutamente vantajoso, mesmo que com sacrifício, mesmo que pagando uma vacina parcelada, que as pessoas se vacinem. Então, eu recomendo que todo mundo que tem 50 anos ou mais, ou que tem alguma condição de saúde que deixa a sua imunidade mais fragilizada, faça essa vacina contra o herpes zoster. É uma vacina muito segura, muito efetiva e, mais que isso, muito importante, porque a incidência do herpes zoster é grande, as consequências são muito danosas e é uma vacina que está sendo analisada, mas ainda não está incorporada ao Programa Nacional de Imunizações. Eu espero que isso ocorra, mas enquanto não ocorre, não percam tempo, não fique esperando. Danilo, uma das coisas que mais acontece na prática, a gente recomenda uma vacina, eu nas minhas consultas recomendo vacina para todos os meus pacientes, e aí, às vezes,
por alguma razão o paciente acaba não tomando, um tempo depois ele volta, doutor, bem que o senhor falou, eu peguei o herpes zoster, por exemplo. Então, pessoal, não vamos dar chance para o azar, tem que estar vacinado. Mais dúvidas e perguntas aqui dos nossos ouvintes. Quintinal marcou 10h30. A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o doutor Evaldo Stanislau, que é infectologista, contando tudo, falando tudo, tirando todas as dúvidas sobre vacinas, né? Sobre vacinação e o calendário nacional de vacinação. O André de Itaém quer saber o seguinte, doutor, quantas vacinas eu posso tomar ao mesmo tempo? Excelente pergunta, André. Pode tomar quantas forem possíveis, né? Hoje, uma das estratégias vacinais mais utilizadas é a conjugação de vacinas. Então, a gente coloca numa única dose um monte de doenças que são protegidas pela mesma vacina. Então, às vezes você nem sabe, mas aquela injeção que você está tomando, ela já está te protegendo contra várias doenças. A outra possibilidade é você tomar mais de uma vacina. A única situação que a gente recomenda é que essas vacinas sejam feitas, em geral, em grupos musculares diferentes quando forem aplicadas, para você não ter nenhum tipo de interação local que possa interferir. Mas, a priori, não há contraindicação em você fazer uma vacinação múltipla. O que eu recomendo é que as pessoas façam, junto ao posto de saúde ou à clínica de vacinação, uma programação, porque algumas vacinas podem ser um pouquinho mais imunogênicas, dar um pouquinho mais de mal-estar, e aí, nesse sentido, é interessante que a gente não faça tudo ao mesmo tempo, para que a gente para que a pessoa consiga se recuperar, tenha um tempo melhor para que ela tolere melhor a vacinação. Por outro lado, se você tem uma dificuldade de acesso a um posto de vacina ou uma clínica e a oportunidade que você tem é agora, não há problema nenhum e a gente recomenda que nunca se perca a oportunidade de vacinar, mesmo que a gente faça múltiplas vacinas ao mesmo tempo. Doutor, eu abri o programa aqui com algumas perguntas, não é? Não tenho, perdi, esqueci, não sei onde está a caderneta de vacinação. Então, não sei as vacinas que eu tomei, não é? O que eu devo fazer, doutor? Eu posso tomar, de repente, eu já tomei uma, então tem uma dose ali em excesso para o organismo, isso faz mal. Não sei se eu tomei alguma na infância. Qual que é a orientação nesses casos, hein, doutor? Olha, Danilo, via de regra, vacina a mais não faz mal, vacina a menos faz. Então, se você perdeu a sua carteirinha de vacina, se você tem dúvidas se tomou a vacina, procure o posto de saúde, procure uma clínica de vacinas e coloque em dia. Não há nenhum problema em você tomar uma vacina repetida ou uma vacina que era para ser feita na infância, foi feita na idade adulta. A gente tem que entender também, Danilo, que o mundo está ficando um mundo diferente. Então, o que a gente tem visto? Doenças emergentes e doenças reemergentes. Então, o aquecimento global, o movimento das pessoas, a circulação de pessoas muito intensa. Hoje você pega um avião e em horas você não está em outro país, você está em outro continente e pode trazer consigo aí agentes infecciosos que por vezes não existiam. Nós temos os mosquitos, os vetores de doenças infecciosas que estão se espalhando, aproveitando o aquecimento global, as cidades que estão cada vez mais propícias para a criação desses vetores alados. Então, existiam doenças que estavam controladas e começam a voltar, que são as doenças reemergentes. Então, suponha, vamos pegar aqui o exemplo, nós estamos falando agora da coqueluche, nós estamos falando aí do sarampo, que eram doenças que estavam controladas, que a gente não tinha casos, e que vira e mexe é notícia que a gente está tendo surtos localizados ou mais ampliados. Então você é um adulto, não sabe se tomou ou não essas vacinas, não tem problema nenhum. Procura um posto de saúde, procura uma clínica de saúde e tome. Ou porque você tem dúvidas, ou porque essas doenças voltam a ficar importantes do ponto de vista de saúde pública. Mais mensagens, mais dúvidas aqui dos nossos ouvintes, vamos ouvir. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. Eu sou o Venâncio, aqui do Sacomã. Doutor, é o seguinte, eu tomei a vacina para gripe, eu estava bem, sem nenhum sintoma. Após eu tomar a vacina, eu fiquei mal. Da Rádio Bandeirantes, mas é outro Venâncio
anticorpos que nos protegem contra uma grande parte de doenças que as nossas mães tiveram ou que elas aprenderam a se defender por meio de vacinas. Então, a gente recebe uma defesa das nossas mães. Mas já no comecinho da nossa vida, a gente começa a tomar algumas vacinas, porque o sistema imunológico da criança, do recém-nascido, é muito frágil, é muito imaturo. E se a gente entrar em contato sem nenhum tipo de proteção com alguns agentes infecciosos, como, por exemplo, a tuberculose, nós podemos ter doença e doença grave. Então, o extremo inicial da vida, o recém-nascido, a criança pequena, tem um sistema imunológico frágil. Aí o nosso sistema imunológico vai se desenvolvendo, ao longo da nossa vida nós tomamos vacinas, nós temos doenças, nós aprendemos a nos defender e a gente passa pela vida relativamente tranquilo, protegidos. Quando a gente chega na nossa velhice, e biologicamente isso começa a partir dos 50, 60 anos, a nossa imunidade começa a cair. Então, isso é um fenômeno que a gente chama de imunossenescência. Então, tanto as pessoas no começo da vida e mais na idade mais madura, na velhice, elas têm uma imunidade frágil. Então, passa a ser muito importante que nós estejamos vacinados também. E ao longo da nossa vida, se nós tivermos a infelicidade de desenvolver uma doença crônica, ou uma doença do pulmão, ou uma doença do coração, ou um diabetes, ou um câncer, ou fizermos algum tratamento que diminua a nossa imunidade, nós também ficamos fragilizados e, por fim, se a gente escolher uma profissão que nos expõe a risco. Por que eu falei tudo isso? Para conhecer esse conceito que vale para todas as vacinas, mas especialmente para a gripe. Então, percebam que nós cuidamos muito na gripe das crianças, dos idosos, das gestantes, que também têm uma imunidade um pouquinho baixa durante a gestação, e de pessoas com doenças crônicas. Porque o vírus da gripe, ele é um vírus muito agressivo. Cerca de 500 mil de pessoas por ano morrem de gripe. No Brasil, nos controles de doenças respiratórias, até a semana 27, nós tivemos mais mortes por gripe do que por Covid, por exemplo, né? Então, a vacina contra a gripe, Venâncio, ela tem uma grande importância, que é evitar formas graves, internações e mortes por gripe. Então, é muito comum isso que você está reportando, Venâncio. Tomei a vacina da gripe e fiquei me sentindo mal. Ou tomei a vacina da gripe e, apesar disso, eu tive gripe. Então, temos que esclarecer que a vacina da gripe, ela pode sim ter alguns fenômenos colaterais, mal-estar, dor no corpo depois da sua aplicação. Você pode tomar a vacina da gripe e mesmo assim pegar gripe, mas isso tudo não é importante, porque os dados médicos, os estudos de sequência e de segmento de pessoas vacinadas mostram claramente que quem é vacinado contra a gripe não morre de gripe, não vai ser internado por gripe. Então, a vacina da gripe nas crianças, nos idosos, nas pessoas com doenças crônicas, nas gestantes, ela é estratégica. E eu diria que ela é estratégica para todo mundo, e aí tem aquela característica da vacina da gripe, da vacina da Covid. São agentes que sofrem transformações. Os vírus que causam essas doenças sofrem transformações e por isso que essas vacinas precisam ser reforçadas periodicamente. A Yara tá com a família inteira aqui, com o marido, com a filha, com o genro, passeando em Santo Antônio do Pinhal, mas ouvindo aqui atentamente o doutor Evaldo Stanislau, Maria Elizabeth Gianotto, Sérgio Silveira, a Marina Queiroz, o Ivaldo Lucena, a Nelly Melo, Jorge Camargo, a Audélia Vido, a Aurilúcia, a Loreta Bellini, a Ana Cristina Souza, todo mundo aqui conosco também. Agora, pergunta do Luiz Pazini. Doutor, nós, 60 a mais, que vacinas devemos tomar, não é? O que nos é indicado? E aí também, nessa linha, tem uma pergunta de áudio aqui que a Maria Eugênia separou, vamos ouvir. Danilo, José Carlos, São Sebastião, São Paulo. Danilo, aos 85 anos, pergunto ao doutor, há necessidade de eu completar meu quadro de vacinas? Acabei de tomar a segunda dose da vacina contra hepatite B. E há um ano, a última vacina que eu tomei é a da febre amarela. É claro que a de Covid tomei todas as vacinas, tudo bonitinho.
mas há necessidade de mais alguma, né? Tétano, essas coisas mais. Aos meus 85 anos, há necessidade ou não? Essa é a pergunta que eu faço. Muito obrigado e parabéns pelo programa. Muito obrigado, obrigado mesmo. E aí, doutor, o 60 mais, 70 mais, 80 mais, qual que é a recomendação? Primeira coisa, assim, José Carlos, parabéns. Certamente você está com essa voz firme, e 85 porque toma vacina. Essa é uma faixa etária muito importante, Danilo. Eu quero mas dedicar um tempo especial para essa faixa. Então, pessoal, passou dos 60 anos, aconteceu aquilo que eu expliquei há pouco. A nossa imunidade começa a cair. Então, tem vacinas que são obrigatórias para quem passou dessa idade. Vacina da gripe todo ano, e aí nós temos dois tipos de vacina. Nós temos uma vacina feita no SUS e nós temos uma vacina disponibilizada em clínicas de vacinação, que ela tem uma quantidade de antígeno, de que nos protege, que induz imunidade um pouquinho maior. Então, dependendo da sua condição, se você puder, sobretudo se você tiver uma doença crônica, eu recomendo essa vacina da gripe um pouquinho mais reforçada. A vacina da Covid, evidentemente, tem que ser mantida atualizada. Nós temos agora a vacina monovalente XBB, daqui a pouco a gente vai ter outra atualizada. O Ministério da Saúde vai sempre fornecer a vacina de Covid mais atualizada que existir no mundo, então eu recomendo que seja feita. Existe uma vacina nova, que ainda não está disponível no SUS, que eu recomendo muito para quem passou dos 60 anos, sobretudo se tiver alguma doença, que é a vacina contra o vírus sincicial respiratório. Essa é uma vacina feita em dose única, é uma doença importante que compromete os extremos da vida, crianças e adultos, e recentemente no Brasil, então, disponível nas clínicas de vacinação, essa é uma vacina importante. A vacina de tétano, de 10 em 10 anos, precisa ser feita. A tríplice é uma vacina importante também, eventualmente pode ser feita associada à do tétano, mas a gente precisa lembrar de duas vacinas super importantes por causa da perda da imunidade. Meningite, então a vacina contra o meningococo, a vacina meningo ACWY é recomendável nessa faixa etária, mas sobretudo a vacina contra o pneumococo. E aqui a gente tem uma diferença, que nós temos uma vacina contra o pneumococo que está disponível no SUS e outra que ainda não está disponível no SUS. Ela tem pequenas modificações na sua maneira de agir, e aí então a gente recomenda que as pessoas façam a vacina contra o pneumococo 13 ou 15, que vai proteger contra meningite pneumocócica, contra pneumonia, contra sinusite, contra otite, contra doença invasiva por pneumococo. Daqui a pouco a gente vai ter a pneumo 20 comercializada também no Brasil, e a gente vai recomendar que as pessoas façam também, e a pneumo 23, que complementa essas vacinas, e essa já está disponível no SUS. E nós temos, evidentemente, a vacina contra a varicela zoster, que precisa ser feita em todo mundo que passou dos 50 anos. Nós voltamos a ter a possibilidade de aplicar nas clínicas de vacinas a vacina contra a dengue. Eu acho que, embora a gente não tenha uma indicação de bula para as pessoas com mais de 60 anos aqui no Brasil para essa vacina, ela pode ser feita naquilo que a gente chama off-label, com orientação médica, nessas clínicas de vacina, e dada a alta prevalência da dengue, eu acho que é importante. Então, gripe, Covid, pneumonia, meningite, dengue, tétano, são vacinas essenciais, vírus sincicial respiratório, são vacinas essenciais para quem passou dos 60, dos 65, e até para adultos que não estejam nessa faixa etária, mas que tenham alguma doença, sobretudo doença pulmonar, doença metabólica, diabetes, ou doença cardiocirculatória. Carlos Alberto está aqui conosco, não é? Gostando muito da prestação de serviço, utilidade pública aqui, brigadíssimo pela audiência, o Miguel Aguilheiro, Fábio Leonardo Bezerra está aqui conosco, Marcelino Lupe, Marlene também está aqui, excelente o doutor, participando hoje do Bom e do Melhor, e o Zida Matos também mandou mensagem, Elizabeth Figueira, Janete Ishigaki, quem mais? Júlio César Francisco Silva. Agora, vamos atender mais alguns ouvintes, dá tempo aqui, doutor? O Miguel Aguilera pergunta se idoso precisa tomar a pneumo 23
E aí, nessa faixa 60 a mais, é uma preocupação do Antônio Lino de Itaquera, que quer saber por que pessoas acima de 60 anos não podem tomar a vacina da dengue. Vamos lá. Vou começar pelo Antônio. Antônio, não tem nenhum problema de tomar vacina da dengue com mais idade. O que acontece é que quando você desenvolve um novo medicamento, existem etapas de teste e você começa a fazer essas provas de desenvolvimento de um produto em populações menos desafiadoras. Então, o jovem, o adulto jovem saudável é sempre menos desafiador. E depois você evolui para os estudos em populações mais desafiadoras. Então, os estudos de desenvolvimento da vacina da dengue foram feitos em populações mais jovens, e aí, então, por isso que no Brasil se adotou na bula você trabalhar com crianças e adultos até 60 anos. Porém, na União Europeia, por exemplo, essa vacina ela não tem um limite superior de idade. Na Argentina, ela não tem um limite superior de idade e não há nenhum problema em se fazer. O que pode acontecer? Como o sistema imunológico do idoso é menos eficaz, talvez a proteção não seja tão grande quanto é para uma pessoa jovem. Mas zero contraindicação, zero risco, a pessoa pode fazer a vacina sem problema nenhum. E acho que é o Antônio que perguntou sobre a pneumo 23. O Miguel Aguilera Sim, perguntou da pneumo, doutor. A pneumo 23 é uma das vacinas super importantes para ser feita nas pessoas com mais de 60 anos. É uma vacina disponibilizada no SUS, protege contra a doença pneumocócica, porém, existem vários tipos de pneumococo. O pneumococo, ele é, a exemplo do meningococo, de outras bactérias, ele tem vários subtipos, né? E nem toda vacina protege contra todos os tipos do pneumococo. E, além disso, o mecanismo de ação da pneumo 23 é diferente das outras vacinas que eu citei, a pneumo 13 e pneumo 15, que tem uma capacidade de induzir proteção maior. Então, o que a gente recomenda é que, além da pneumo 23, seja feita a pneumo 13 ou a pneumo 15, e, quando disponível, a pneumo 20 e outras que já existem no exterior e vão chegar no Brasil. Doutor, mais algumas aqui, só para a gente encerrar. É uma preocupação da Maria de Mauá, que mandou aqui, se a vacina da herpes zoster, que não está disponível na rede pública, somente na particular, ela quer saber se existe alguma diferença em tomar na farmácia, em tomar em alguma clínica especializada. Vacina é vacina, independente se está na farmácia ou se está naquelas clínicas específicas de vacinação, não é isso? Mais ou menos, Danilo. Eu citei e vou enfatizar. A vacina, ela precisa de uma conservação e de um manuseio adequado. Sendo uma farmácia com uma boa estrutura, profissionais treinados, que conserve bem a sua vacina, não vejo nenhum problema. A mesma coisa, as clínicas de vacina precisam ter um bom padrão, uma boa qualidade, preservar bem as suas vacinas, manusear bem. Então, se em vacina, se em posto de saúde, ou se em clínica de vacinação, se em farmácia, se em posto de saúde ou se em clínica de vacinação, o que a gente precisa ter é conservação e manuseio adequado das vacinas. Isto feito, onde a vacina estiver disponível, vacine-se que não vai ter nenhum problema. Vamos tentar aqui correr com algumas mensagens, doutor, mas aqui é importante mesmo, vamos ver se dá tempo. O ouvinte mandou mensagem de áudio aqui, vamos ouvir. Olá, bom dia a todos da Rádio Bandeirantes. Bom dia, doutor, e toda a equipe aí da Rádio Bandeirantes. Eu sou Antônio de Monte Alegre, de Sergipe. Doutor, por exemplo, se eu já estiver com a gripe, eu poderia tomar essa vacina contra a gripe? Obrigado, Antônio de Monte Alegre, de Sergipe. Um abraço a todos. Com sintoma, pode ou não pode tomar a vacina, qualquer que seja o tipo, doutor? Ô, Antônio, você não imagina a alegria que eu tenho de ouvir a tua pergunta, porque ela é importante por saber que você está em Sergipe e ver o alcance, né? Quer dizer, a capilaridade do rádio, né? Mas é ótima a tua pergunta. Então, vamos lá. O que o Danilo falou, com sintomas eu posso tomar vacina? Não é o ideal, por duas razões. Primeiro, que se o sintoma for de uma doença ativa, o meu sistema imunológico,
ele vai estar muito concentrado em combater essa doença e pode ser que a eficácia da vacina que eu tome não seja a mesma que seria se eu tivesse tomado essa vacina fora de um período de doença. Segunda razão, se eu tiver algum evento adverso relacionado à vacina, isso pode se misturar com os sintomas da doença em questão, e aí, então, eu não vou também perceber esse evento, eventualmente pode ter algum desdobramento clínico relevante. Em relação a tomar vacina contra a gripe, estando gripado, e isto vale para as outras doenças, não é recomendável, por uma razão. As vacinas, via de regra, elas são uma cópia ou o agente infeccioso atenuado. E no momento que eu estou com o meu sistema imunológico me defendendo contra aquela doença, eu desenvolvi defesa. Então, provavelmente, quando eu injetar a vacina, aquela minha defesa vai combater a vacina e ela também vai perder eficácia e efetividade. Então, nesse sentido, o ideal é sempre, após um período de doença ou uma infecção, que a gente espere aí algumas semanas, no mínimo 4 semanas, podendo chegar até 6 meses, para que a gente faça uma imunização que seja ao mesmo tempo segura e efetiva. Doutor, infelizmente não vai dar tempo da gente atender aqui mais ouvintes, mas não posso deixar aqui de te parabenizar pela medalha de honra ao mérito Brás Cubas, que será recebido aí no dia 5 de agosto, numa solenidade na Câmara Municipal de Santos. Parabéns, viu, doutor? Muito importante mesmo essa prestação de serviço, muitos anos ali na linha de frente, não é? Ajudando aqui a todos nós na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, no consultório, nas clínicas, nos hospitais, não é? A levar a informação que precisa ser levada, não é? E é isso que a gente está fazendo já há quase 1 hora, prestando serviço nesse combate à desinformação, à fake news. Ninguém vai virar jacaré. Não existe isso. E parabéns, viu, doutor, por essa honraria aí no dia 5 de agosto. Obrigado, viu, Danilo? Mas a maior medalha é eu poder ser útil. Eu realmente, genuinamente, vou ficando mais velho, os anos vão passando, e o que eu acho que vale na vida é o que a gente distribui aí de bons sentimentos, de boas energias, e no meu caso, o que eu puder distribuir de boas informações, porque realmente o momento não é feliz. Nós temos uma contaminação do assunto vacina por outros tópicos que não tem nada a ver com saúde, e eu queria pedir, então, a cada ouvinte que seja um multiplicador das boas informações, que combata com veemência fake news, que lembre do que eu falei há pouco, no começo da nossa conversa. Vacina, saneamento e antimicrobianos mudaram a história da humanidade, só fazem bem. Não acredite em WhatsApp, não acredite em fake news, acredite na ciência. E, Danilo, a você aí, eu quero dizer que eu sou seu ouvinte, sempre que posso eu ouço. Você é um apresentador extremamente carismático, competente e que me deu um outro prêmio, que é participar do mesmo programa que vai ter o maestro Júlio Medalha, mostrando a importância do teu programa e as pessoas que você consegue trazer aqui. Eu sou um simples médico, mas você traz expoentes da nossa cultura e você está de parabéns também, a Rádio Bandeirantes também. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. O maestro já está aqui, está te mandando um abraço, viu? Diga a ele que é uma honra. Conversamos aqui no Plantão Médico Bandeirantes com o doutor Evaldo Stanislau falando sobre vacinação. Lembrando que